Bom dia, igreja, tudo bem, irmãos? É um prazer enorme poder estar com vocês nesse culto, mais esse dia de louvor e adoração e também daquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa manhã, nesse período, tá? Queria convidar todos a que a gente cantar Desde os Confins da Terra, amém? Desde os confins da terra ao mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Seja louvado. Desde os confins da terra ao mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Gostaria de convidá-los nesse momento a nós orarmos e também vou fazer a leitura bíblica que está em Salmos 139, 1 a 4. Amado Deus, Pai, nosso Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa manhã, que os nossos cânticos, a nossa voz, no momento em que nós estivermos vendo, Pai, este culto, que possamos parar e entregar a nossa vida para o Senhor uma vez mais, nos prostrarmos diante de Ti, ouvirmos a Tua palavra, prestarmos bem atenção naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, que o Senhor fala também ao meu coração e também de quem vai dirigir a palavra a nós nessa manhã, Pai. Cuida, Senhor, para que realmente ela possa ser viva e eficaz nas nossas vidas e que realmente possa, através desta palavra, daquilo que o Senhor fez por nós, nos mudar e nos moldar a partir de hoje para sempre. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o nosso trecho de Salmos 139, 1 a 4. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já as conhecia inteiramente, Senhor. Queria convidar a todos nessa manhã nós cantarmos também esse cântico de Ó quão lindo esse nome é, com referência ao que Deus já conhece de nós, sabe o momento em que nós estamos, quem está ao nosso redor e o que é preciso para nós reconhecermos quem somos e como nós, à luz da palavra, à luz daquilo que Ele quer fazer em nós, podemos estar aptos, de coração sensível, de coração aberto,
a esse momento do Senhor para a nossa vida. Não nos isolando exatamente do que está acontecendo ao nosso redor, mas conectados com tudo que está acontecendo, mas principalmente conectados com o nosso Senhor. Então vamos cantar no próximo cântico, Ó quão lindo esse nome é. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o
Paizinho querido, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedestes. Com ele, Senhor, te agradecemos pelas inúmeras bênçãos que temos recebido de ti, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua proteção, pelo teu cuidado constante conosco, ó Pai querido. Nós queremos nesse momento apresentar diante do teu altar as nossas gratidões, Senhor. Te agradecemos muito pelos familiares do Adão e da Laís que se recuperaram da Covid, Senhor. Ó Pai de amor, essa doença tão terrível que está assolando tantas famílias, ó Pai. Mas nós ainda temos muitas pessoas que estão se recuperando e nós te agradecemos imensamente por isso. E ainda, Senhor, queremos colocar diante do teu altar tantas pessoas que ainda estão sofrendo com essa doença. Senhor, te apresentamos a Rosa e sua neta, familiares da Laís, Senhor, a senhora Satimita, o conhecido da Ana Paula, ó Pai, e fora eles muitos outros estão sofrendo com isso, e nós te pedimos imensamente que tenha compaixão dessas pessoas, ó Pai. Que o Senhor esteja derramando sobre eles a tua poderosa cura, Senhor, em nome de Jesus. Também, Senhor, queremos colocar diante de ti o pedido da Liz pela cura, Senhor, do familiar de uma amiga. Esteja, Senhor, abençoando esta vida, ó Pai querido. Te pedimos, Senhor, por tantas pessoas que estão passando pelo luto, ó Pai. O pastor Daniel pede por amigos em luto, a Railda, Senhor, que teve uma perda essa semana também, e tantas outras famílias, Senhor, passando por esse momento tão difícil. Nós sabemos que o consolo vem de Ti, Senhor, por isso nós estamos Te rogando a paz para esses corações e o consolo, Senhor, para essas famílias tão sofridas, passando por esse momento tão difícil, ó Pai. Queremos também Te pedir imensamente que abençoe, Senhor, aquele povo da Índia. Senhor, eles estão passando por momentos muito difíceis, com doenças, com fome, com falta de tudo, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando aquele povo, esteja abençoando os missionários que estão trabalhando lá também, Senhor, que o Senhor possa estar fortalecendo essas vidas, para que eles possam cumprir a sua missão, Senhor, sempre confiantes e seguros nas Tuas mãos. Te pedimos também pelos refugiados venezuelanos lá de Manaus, Pai, que passaram por esse enorme problema essa semana. Senhor, ajuda, levanta pessoas que possam ajudá-los, Senhor. Abençoe também os missionários que estão trabalhando com eles lá, que o Senhor possa fortalecer cada vez mais, ó Pai. Tem compaixão do Teu povo, Senhor. Abençoe a Tua igreja, abençoe todos os familiares. Abençoe grandemente, Senhor, todas as mães que nesse dia elas possam estar recebendo o Teu Santo Espírito, Senhor. O Senhor possa derramar sobre todas, ó Pai, sobre todas as mais ricas bênçãos. É tudo, Senhor, que eu te peço e também te agradeço em nome de Jesus. Amém. Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana. Durante as próximas semanas, iremos orar por alguns missionários. Você irá receber pelo WhatsApp da igreja uma foto contando um pouco da história desse missionário e seus pedidos de oração. Coloque ele nas suas orações e, se possível, contribua para o seu ministério. No dia 19 de maio teremos a palestra Esperança na Pandemia, com a fisioterapeuta Bárbara Farrur.
Faça sua inscrição para receber o link para participar do evento. Todos os domingos nós temos classes de escola bíblica online. Entre em contato conosco para conhecer as classes e participar das aulas. No dia 30 de maio vai começar a classe de novos membros. Se você já foi batizado aqui na EMEL Sorocaba e ainda não é membro pleno, se você foi batizado em outra igreja e quer se tornar membro da nossa igreja, ou se chegou até nós por meio dos cultos online e quer saber mais sobre a nossa igreja, você precisa fazer essa classe. Para mais informações, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Por hoje é só. Obrigado e boa semana! 2 Coríntios 9:7 diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você pode entregar seus dízimos e ofertas por meio de transferência ou depósito na nossa conta bancária. Se quiser utilizar o Pix, coloque o nosso e-mail como chave ou o QR Code para fazer a transferência. Você também pode utilizar cartão de crédito ou boleto seguindo o link ou QR Code. Uma outra opção é combinar um horário e trazer o seu envelope até a igreja. Amado Deus, nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas que o Senhor tem derramado sobre essa comunidade, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas fisicamente, digitalmente, no mundo todo e aqui no nosso contexto, para que mais famílias possam conhecer do Teu nome, possam estar mais próxima de nós como comunidade e que de alguma forma o Senhor de fato possa promover mudanças na vida dessas pessoas através, Senhor, do Teu amor, da palavra que um dia chegou ao nosso coração e chega ao coração dessas vidas, através desses recursos, dízimos e ofertas que estão sendo levantados aqui nessa manhã. Por isso te agradecemos e te pedimos para que o Teu reino seja expandido através desses recursos que são seus. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria também nessa manhã comemorar os aniversariantes que teremos, né? No dia 9, a gente tem a Cristina Canemaro. No dia 10, nós temos o Renan Miura. No dia 11, nós temos o Mitsuyasu Arisawa. No dia 12, a Lilian Cunha. E no dia 14, o Hélio Otsubo. Queria também compartilhar com vocês, antes do próximo cântico, né, um pouquinho do que eu faço, né? Eu trabalho com produtos digitais em startups em geral, já tem uns 15 anos, né? E eu venho lendo um livro chamado Strong Proud People, pessoas de produto forte, né? De uma autora chamada Petra Weil, uma autora americana. E esse livro ele fala das características de uma pessoa que trabalha nesse contexto onde eu vivo, né? Pessoas que desenvolvem produtos digitais, né? E é justamente sobre essa determinada, ela fala de uma tríade, né? De 3 características e tem uma série de atributos nessas características que a autora aborda as principais competências, que são várias, de uma pessoa de produto. E aí, basicamente, elas são, assim, conhecer as pessoas, ou seja, trabalhar bem em conjunto com elas, contratar bem, trabalhar o processo que a gente chama de onboarding, né? Ou seja, dos primeiros 30, 60 dias que uma pessoa adentra o seu time, faz parte daquela equipe, e como manter aquela pessoa engajada, né? Seguindo o mesmo propósito e seguindo juntos na mesma trilha para que todos alcancem os mesmos objetivos. O segundo é processos, ou seja, saber exatamente onde você está pisando, conhecer muito bem onde você está, o que é necessário para mudar, quais são os problemas existentes e como você os aborda. E produto, conhecer exatamente o que está nas suas mãos para você cuidar, o que é seu, o que é de sua responsabilidade, que você, permitindo-se o erro e o aprendizado, você possa sofrer constantes mudanças o tempo todo. E no meu caso, de forma rápida e através de pequenas mudanças. E aí, quando eu penso no nosso cenário atual e na minha vida, eu faço essa pequena alusão, né? Usa isso que eu tenho lido através dessa leitura, uma metáfora para a minha vida pessoal, né? Então, com relação às pessoas, né,
Quem são as pessoas que estão à minha volta? Como eu faço para conhecê-las melhor? Para me relacionar melhor com elas? Ter uma conexão direta com a vida dessas pessoas, né? E seja em diferentes etapas desse relacionamento, sejam iniciais quanto relacionamentos que eu já cultivo já há algum tempo, né? Processos, né? O que está acontecendo à minha volta, em que fase eu estou, qual a leitura à luz da palavra aí, do Kairos, o tempo do Senhor para mim. É importante que eu reconheça para entender o tempo dele, de cada coisa, e quais são os problemas atuais que eu tenho vivido, né? Não só no contexto egoísta, mas no contexto até mais amplo. E produto, né? Como está a minha vida? Como é que é o produto que Deus criou, que sou eu mesmo, né? Quais são as mudanças que Deus está fazendo no meu coração e na minha vida, né? Qual vai ser a minha próxima pequena mudança, né? Como eu me permito errar e em tempos de crise aprender errando, né? Rapidamente. No meu contexto, né? Como eu reconheço as minhas limitações e consigo observar como eu desenho a minha próxima pequena mudança, né? Como Deus está desenhando a minha próxima pequena mudança, e como eu como pessoa, como cristão, vou me desenvolvendo e estou me espelhando mais em Cristo para me parecer mais próximo dele, né? E então gostaria de convidar a todos essa manhã para a gente oferecer a nossa vida para o Senhor e cantar os 2 próximos cânticos. Ofereço minha vida a Ti e mais perto quero estar. Tudo que sou, tudo que tenho, estou diante de Ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a Ti entrego agora, Senhor. Ofereço minha vida a Ti, usa o meu viver para a Tua glória. Os meus dias são Teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu Te dou. O meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão. Minha esperança e os meus planos, todo meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida a Ti, usa o meu viver para a Tua glória. Os meus dias são Teus, Senhor, que seja o meu louvor,
cantar Mais Perto Quero Estar? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Eu vou orar pela mensagem de hoje. Amado Deus, que o Senhor, através da nossa vida, daquilo tudo que está acontecendo ao nosso redor, dos contextos mais difíceis ou contextos, parcelas e momentos de felicidade, de alegria que temos, a partir de tudo que está acontecendo no cenário atual, que realmente o Senhor possa continuar a falar ao nosso coração, e é o que eu te peço nessa manhã, através do teu mensageiro, que vai, à luz da tua palavra, trazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer mudar em nós, dentro do produto que o Senhor criou, seja através dos contextos onde nós vivemos e também com as pessoas às quais estamos próximos, Pai. Que o Senhor realmente possa falar ao nosso coração essa manhã. É o que eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém. Oi, vem cá. Você já esteve em uma missão? Ou você já recebeu alguma missão para cumprir? Não? Tem certeza? O que vem a ser missão? Talvez você não tenha compreendido bem o significado dessa palavra. Todas as vezes que usamos essa palavra, entendemos que se trata de algo difícil, arriscado, sofrido,
Mas justamente por ser uma incumbência, uma responsabilidade que alguém te delegou, precisamos cumpri-la e não podemos desistir só porque é difícil. Esse conceito remete aos soldados em ação e envolve risco, sacrifício e dedicação, pois o cumprimento desse dever trará benefício a outras pessoas, ainda que à custa de prejuízo pessoal. Nesse sentido, entendemos que uma pessoa que cumpre fielmente a sua missão é digna de honra, ou até mesmo de ser reconhecida como herói ou heroína. Acho que a maioria de vocês concorda comigo quando dizemos que a maternidade é uma missão, não é mesmo? Justamente pelo fato de carregar uma responsabilidade, uma incumbência dada por Deus para gestar primeiramente dentro de si por 9 meses e depois continua por um número indefinido de dias, e isso é determinado pelo Criador, velando por sua sobrevivência e pelo seu bem-estar. Nesse processo, o corpo da mãe padece, primeiramente por enjoos e depois por inchaços. A sua pele é esticada ao extremo, seus quadris são alagados, sua coluna esmagada, sua cintura some e ganha pelo menos uns 10 quilos a mais até o final da gestação. Sem falar das dores de contração, dores do parto, dores do pós-parto, da amamentação, noites em claro, sono picotado, acordando a cada 3 horas durante os primeiros 3 meses da vida desse pequeno ser que depende totalmente dela. E acho que você já deve ter ficado cansado só de ouvir eu narrar esse primeiro ano de missão, esse processo de ser mãe, não é mesmo? E as dificuldades não param por aí. Você sabe, os cuidados vêm com alimentação, segurança e saúde. Dia após dia, obrigam as mães a desenvolverem uma audição biônica e rugas de preocupação. O estresse só aumenta quando seus filhos crescem, porque agora o perigo aparece em novos lugares para onde vão as alergias, as intolerâncias, as rebeldias, a resolução de conflito entre os irmãos ou amigos. Os desafios crescem a cada ano e ao passar da fase, acontece também nos games, a dificuldade só aumenta. Mas é interessante como os desafios podem nos motivar a prosseguir, quando temos como alvo a vitória. Mas o que seria a vitória nessa missão de mãe? Quando os filhos se casam? Quando chegam à vida adulta? Quando conseguem um bom emprego ou se sustentam? Difícil de responder, não? E quando a nossa missão termina? Você já se perguntou? E você que não é mãe, quando a sua missão começa? Você já se perguntou qual será a missão da minha vida? Eu comecei falando da missão de ser mãe, mas o que realmente quero dizer a todos vocês é que Deus tem uma missão muito clara para todos nós. E caso não saibam, vou falar um pouco mais sobre isso. Primeiro, queria que você soubesse e que vivam conscientes de que carregam uma missão. E essa missão é nos dada pelo nosso Criador e nosso Senhor. A missão de mãe é muito importante e se torna gloriosa quando o seu cumprimento revela a imagem desse Deus tão cuidadoso, constante e carinhoso para conosco. Mas ela não é a única missão, nem mesmo a missão mais importante para uma mulher. Talvez eu surpreenda você por afirmar que a missão mais crucial que todos nós carregamos é a missão do filho ou da filha. Sim, filhos carregam missão também. Na verdade, não só filhos, mas todas as criaturas do mundo carregam ao menos uma missão. Os biólogos sabem que todas as criaturas têm o seu propósito, todos têm a sua importância. Por menores que elas sejam, todos cumprem alguma função essencial para este mundo. O extermínio de uma espécie geralmente acarreta em desequilíbrio e sofrimento ao ecossistema, ao mundo. Mas o ser humano, criado especialmente à imagem de Deus, tem não só uma função social ou ecológica,
mas o seu propósito fundamental é refletir a glória de Deus por meio dos seus relacionamentos. A beleza, o caráter, a sabedoria do Criador e também o seu amor e seus propósitos devem ser vistos em nós como criaturas que sabem se relacionar com seu Criador e têm responsabilidades para com a criação. E também devemos viver como filhos amados de Deus, que sabem amar e cuidar dos outros, assim como nós somos amados e cuidados por Deus. Foi exatamente por isso que Deus nos enviou seu Filho, para nos ensinar a sermos um filho que cumpre a vontade do Pai. Em sua vida aqui na Terra, Jesus mostrou a sua disposição para cumprir os desígnios do Pai Celestial todos os dias da sua vida e foi submisso à vontade do Pai do início ao fim. Ele nos afirma em João 15 que ele permanecia no amor do Pai e que tudo que ele veio fazer foi revelar a nós o próprio Pai e que nós também deveríamos permanecer nele para que esse amor possa vir e transbordar em nós. Só assim poderíamos dar os frutos que glorificam o Pai. E sabemos, pelos evangelhos, que esse papel, essa missão foi cumprida com excelência, uma missão muito difícil e dolorida, mas que foi uma missão vitoriosa, que trouxe perdão e salvação a todos nós que cremos e que também abriu o caminho para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Filhos de Deus são todos os que creem em seu nome. Em João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus sabia bem que nenhuma missão é fácil de cumprir, tanto a missão de sermos pais ou mães, quanto a missão de sermos filhos obedientes, que honram seus pais. Ele serviu de modelo para nós e nos convida a aprendermos com ele. Em Mateus 11, 28 a 30 diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez hoje você esteja se sentindo sobrecarregada ou sobrecarregado por suas bênçãos, pelas suas responsabilidades que parecem não ter fim, pelas necessidades que não param de aparecer e talvez sinta que está como que enxugando gelo. Talvez você esteja cansado ou cansada com as inúmeras tarefas e pela missão que tem de cumprir, quer seja de mãe, de pai, de esposa, de marido, de filho ou de irmão, de empresário, de diretor da empresa, de líder da sua comunidade, de trabalhador da linha de frente da saúde, ou do transporte, ou do policiamento, ou do comércio, ou como suporte para essas pessoas. Talvez durante a missão você seja alvo de inúmeras reclamações, ouça vozes de cobrança e insatisfações e receba até acusações infundadas e injustas. Calma, isso faz parte das lutas que você tem que combater por estar em missão. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo nos lembra que travamos uma batalha contra poderes espirituais invisíveis e que o nosso inimigo não são pessoas do nosso convívio, não são nossos pais, nem nossos filhos, nem o chefe e nem os clientes. E apesar de estarmos servindo a eles, nós não trabalhamos para eles. Ou seja, nosso chefe supremo é Deus, que nos deu essa missão de servir a eles e de sermos exemplos para eles. Conheço casos em que há funcionários ou esposas ou pais e mães que agem como se fossem escravos de seus filhos, cônjuges e patrões, fazendo das tripas coração para agradá-los e satisfazê-los numa relação que não reflete a beleza de um servir moderado pela motivação correta.
que seria não por culpa ou medo de retaliação, mas com a consciência de que faz o que faz porque quer agradar o seu Senhor que estás nos céus, cumprindo assim da melhor forma possível a missão que recebeu dele. Nossa missão é vivida ao menos 16 horas por dia, descontando as 8 horas de sono, em cada um dos nossos papéis de filho ou filha de Deus, a filhos de nossos pais ou pais de nossos filhos e irmãos da família de Cristo. Precisamos de tempos em tempos avaliar se temos assumido essa missão e se estamos cumprindo a nossa missão dignamente. É fácil olhar para os outros e criticarmos as falhas deles, não é mesmo? Hoje em dia, os ecos da murmuração e acusação são tão comuns que esquecemos o nosso chamado para honrar as pessoas e sermos gratos a quem nos serve e cuida de nós. É tão difícil olharmos para nós mesmos e identificarmos a nossa falta de zelo no cumprimento da nossa responsabilidade. E por isso as instituições em geral entram em declínio de qualidade e consistência. Isso acontece na família, empresas, igrejas. Coisa rara é encontrarmos pessoas prontas, empolgadas e constantes em cumprir a sua missão, dando a vida, se sacrificando, buscando servir com excelência, ganhando pouco ou muito, combatendo a corrupção e o engano do pecado com sangue, suor e lágrimas. É esse tipo de amor que exaltamos quando celebramos o Dia das Mães. Porque aquelas que cumprem a sua missão de um modo radical, fazendo exatamente esse tipo de sacrifício, dar a sua vida em favor do outro, deve ser louvada e honrada. Mas uma pergunta interessante a ser feita é: será que essa mãe faria o mesmo por alguém que não seja sentido como uma extensão de si mesma, como é o caso de um filho ou uma filha? É mais difícil, não é mesmo? Mas acontece. Eu tenho admiração enorme por aquelas mães e aqueles pais adotivos que amam filhos que não nasceram da carne, do útero, mas que nasceram do coração. E é esse tipo de amor que Jesus nos fala para termos quando nos diz: amem ao teu próximo como a ti mesmo. Faça ao outro como você faria para você. Sabe, a gente quer ser perdoado, ajudado, encorajado e aceito. E da mesma forma, nós devemos perdoar, ajudar, encorajar e aceitar o nosso próximo. O próximo é aquele que Deus coloca na nossa vida, quer seja um colega, um conhecido, um vizinho ou um irmão. Eles são nosso próximo, a quem devemos estar atentos e demonstrar o amor que vem de Deus. Essa responsabilidade de amar alguém fora de mim mesmo, como a mim mesma, essa é a missão que Deus dá a todos nós que somos filhos dele. Em Mateus 19:19 diz: honre o seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Essa é a missão de todos nós, fazer ao outro o que faria por si mesmo. As mães ou os bons pais tendem a fazer isso. Sem dó, eles dão aquilo que eles acham que seria o melhor para seus filhos, ainda que isso lhes custe o sacrifício de meses de trabalho. E esse sacrifício nem parece doer tanto, porque é como se fosse fazer o bem a si mesmo, pois o considera como uma extensão de si mesmo. Jesus orou para que fôssemos um e que fôssemos unidos e amássemos desse jeito, dedicado, generoso e sacrificialmente, sempre pensando no bem do nosso próximo. E qual seria o maior bem que nós podemos compartilhar com eles? Não é a tão grande salvação que recebemos de Deus? O perdão e a salvação de Jesus, que Ele nos dá a vida eterna. E o Espírito Santo que nos foi dado pode transformar a nossa vida.
Essas verdades libertadoras que você recebeu gratuitamente de Deus não lhe foram dadas para usufruto pessoal apenas. Assim como os dons e talentos que você recebeu ao longo da vida. Todas essas bênçãos e os recursos espirituais lhe foram dados para que você possa repartir com os outros, transmitindo por meio do discipulado uma relação que promove o crescimento e o desenvolvimento da outra pessoa. Jesus nos deu essa incumbência claramente na sua grande comissão. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus deixou aos discípulos essa missão. E se você é discípulo também de Jesus, deve entender que essa também é a sua missão. A grande comissão é a missão mais importante que um cristão deve abraçar. É uma missão holística de cuidado compassivo. É um relacionamento que aponta para a eternidade. É oferecer conhecimento que leva à humildade. É disposição de sofrer que traz alegria. É responder às questões cruciais da vida do tipo: por que estou aqui? Para que eu vivo? Por que devo trabalhar? O que devo fazer da minha vida? E Deus se importa realmente comigo? Você tem dito sim para essa grande comissão? Você está disposto a ir, a servir, a ensinar, a doar-se e a amar? Jesus tem autoridade sobre a nossa vida e Ele nos mandou fazer discipulado. Jesus deu exemplo disso em seus anos aqui na terra. Ele se preparou espiritualmente e escolheu aqueles 12 para andar perto dele, para quem ele ensinou, explicou, delegou tarefas, corrigiu posturas e valores errados, os preparou para as dificuldades que viriam, incluindo a sua própria morte e as perseguições que viriam depois disso. Consolou-os, encorajou-os, enviou-os para fazer aquilo que está no coração do Pai. E o que o Pai quer muito? Que haja assim muitos outros filhos como Jesus, que amam fazer a vontade do Pai, que amam as pessoas e que estejam dispostas a dar a sua própria vida em favor delas. Da última vez que eu preguei aqui, falei da Gladys Aylward e mencionei que todos os filhos obedientes do Pai Celestial, de alguma forma, se identificam como um missionário ou missionária, pois entende que carrega uma missão na vida. Entenda, não há duas categorias de filhos de Deus: os obedientes e aqueles que vivem para si mesmo, que a Bíblia chamaria de desobedientes. Muitos acham que os missionários são cristãos de uma categoria especial. Na verdade, eles estão apenas obedecendo a Deus. E alguns deles estão servindo dentro de casa, outros em empresas, alguns em hospitais, outros como professores, uns como cuidadores na casa dos outros e outros como avós que influenciam seus netos. Há aqueles que vão para lugares onde há poucos cristãos e outros ficam para cuidar de suas igrejas. Só que a maioria das pessoas pensam como você, que acham que os missionários são apenas aqueles que vão para outras culturas. Esses são os que chamamos de missionários transculturais. Mas nossos irmãos que foram para os outros países a trabalho, como Andréa, Leila, Fernanda e Newton, Pati e Regis, entre outros, nós oramos por eles para que eles também se lembrem sempre de que carregam uma missão nesse lugar fora do Brasil, no tempo designado por Deus. Eles não estão lá só para trabalhar e conseguir o seu sustento. Eles foram levados por Deus para serem sal e luz lá, por meio do que eles fazem, por meio de seus relacionamentos. O que não os fazem diferente de você, pois foi Deus que colocou você nessa sua família, nesse seu trabalho, nesse condomínio, nessa igreja.
e não somente para assistir outros cumprindo a sua missão. Lembre-se, cada um de nós carregamos ao menos uma missão. E se compreendermos que isso significa que eu tenho que ser fiel, diligente e disposto a me sacrificar para cumprir bem o meu papel, de influenciar e ensinar os outros o que nós aprendemos de Cristo, então você vive como um comissionado. E é isso que Deus quer de nós, que vivamos em missão. E vivendo dessa forma, agradaremos o coração de Deus, nosso Pai, sendo um filho obediente, tal como Jesus Cristo foi aqui na terra. Hoje eu venho relembrar você que não só as mães carregam a missão de amar e guiar seus filhos, mas você que é filho tem a missão de honrar a sua mãe e seu pai e de amar o seu próximo como a si mesmo, como está escrito em Mateus 19:19. E nossa missão como mãe ou pai, avós ou líderes, professores e discipuladores, não é exatamente fazer o outro feliz, protegendo-lhes das frustrações, ou dando isso ou aquilo, satisfazendo-lhes as necessidades. Mas nossa missão é fazer deles discípulos de Jesus, mostrando-lhes o caminho do cultivo da felicidade, ensinando-os a viver tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Que você possa se lembrar que essa é a missão que Jesus deu a todos os que são seus filhos e seus discípulos. Vamos viver essa missão com dedicação para a glória dele? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por podermos ser teus filhos e teus discípulos. E obrigada por nos confiar também essa missão de gerar filhos espirituais e ensiná-los a viver todos os princípios e valores para uma vida feliz. Nos ajude a cumprir com excelência essa missão, em nome de Jesus. Peço a tua bênção especial a todas as mães aqui que têm cumprido bem a sua missão e que têm feito um bom combate. Peço que lhes dê a alegria de ver seus filhos andando na verdade, buscando a tua vontade, e que o Senhor também renove a sua esperança e que possam viver vitoriosamente. Oro também por todos os teus filhos que foram gerados pela fé no que Cristo fez por eles. Que eles possam também ser motivados a viver em missão de amar e influenciar aqueles que o Senhor colocou na vida deles. E que virão a ser teus discípulos também. Em nome de Jesus. Amém. Olá, hoje é Dia das Mães, que Deus abençoe cada uma das mães. Se a mãe está na casa, por favor, vamos todos levantar, todo mundo pode levantar, e se a mãe está na casa, por favor, fica no centro ali, filhos ou o pai, coloque uma das mãos sobre a mãe e estenda a outra para receber a bênção. Tá bom? Vamos abençoar juntos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre você e a sua casa, hoje e sempre. Amém e amém. Obrigado, pode sentar. Obrigado, Lili, pela palavra. Que Deus possa confirmar ou revelar a missão que Ele deu para você. Deus abençoe.